Dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A Justiça do Trabalho brasileira fez a campanha Brasil Sem Trabalho Infantil e a Justiça do Trabalho de Rondoniac atingiu mais de 3 mil alunos. Teremos ainda no programa de hoje a entrevista com o juiz André Souza Pereira. Ele é titular da Vara do Trabalho de Vilhena e autor do livro Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador, lançado pela LTR. Será o nosso entrevistado agora no Justiça e Cidadania. Dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a Justiça do Trabalho em todo o país fez a campanha Brasil Sem Trabalho Infantil. Em Rondoniac, atingiu mais de 3 mil alunos. 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data foi lembrada como uma campanha nacional da Justiça do Trabalho, Brasil Sem Trabalho Infantil, que envolveu todos os tribunais regionais de trabalho, além do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e o Tribunal Superior do Trabalho, TST. No âmbito de Rondônia e Acre, a Justiça do Trabalho abraçou a campanha e promoveu um movimento que envolveu 26 das 32 varas do trabalho e conseguiu atingir um número de mais de 3 mil alunos da rede pública de ensino. Com participação destacada das varas, mesmo diante da extensa abrangência territorial, houve o envolvimento direto dos magistrados, servidores e estagiários, com o apoio da Comissão Regional do Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Em Porto Velho, além dos Centros Judiciários de Solução de Disputas, SEJUSC, as varas do trabalho e até setores da sede do regional participaram ativamente da campanha. Pela manhã, na sede do tribunal, os alunos participaram de visitas na ação Justiça do Trabalho de Portas Abertas e conheceram um pouco mais sobre o funcionamento das audiências e ouviram os juízes sobre a importância dos estudos, do conhecimento, ao invés de trabalhar precocemente, e ainda receberam o guia do jovem aprendiz. Muita gente às vezes pode confundir até qual grau é realmente legal ou não. Qual grau começa a ser uma penalidade, começa a sofrer penalidade, então é importante mesmo saber pelo menos um pouco, pesquisar às vezes. Isso daqui está sendo bem importante para isso. Foi uma alegria recebê-los, mostrar a sala de audiência para eles, inclusive nós estávamos em audiência, eles ficaram perplexos, né, assim, e para nós foi uma alegria muito grande, porque nós demonstramos a eles o carinho que a Justiça do Trabalho tem com eles e o zelo, cuidado em relação ao trabalho infantil. Eu acho que esta ação hoje é de suma importância para que as nossas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens ainda, não sejam explorados em seus trabalhos. E que eles possam trabalhar sim, porque o trabalho dignifica, mas de uma forma legal. Essa experiência está sendo muito boa para eles, né? Eles estão tendo contato com o que é a justiça, o que o TRT está fazendo, quais são as ações sociais que o TRT faz em prol contra o trabalho infantil. Eles estão aprendendo que aqui tem a parceria de menor aprendiz, então é uma maneira deles saberem que nem todo trabalho, que o trabalho é para fazer desculpa, eu esqueci, para ter a satisfação dele. Entendeu? Então está sendo um momento maravilhoso para eles e eu acho que esse é um dos primeiros contatos que ele tem, assim, de fato, que é a justiça. Os juízes recém-impossados na Justiça do Trabalho também se engajaram e participaram com palestras e interação com os alunos e professores, diretamente nas escolas da capital de Rondônia. A escola José Altílio de Freitas foi uma delas. Percebi que os alunos aprenderam muito, né, e que esse tipo de iniciativa tem que acontecer mais vezes, porque aproxima, na verdade, aproxima muito a comunidade, né, escolar da lei, né, das leis. E vindo assim de pessoas como as juízas, os juízes que estão aqui presentes, que fizeram toda essa apresentação, né, é bem mais válido, bem mais próximo e também incentiva eles também a seguir essa profissão. Foi muito gratificante, nós como novos juízes do trabalho, aqui do TRT da 14ª Região, nós não tínhamos ainda esse contato com a comunidade assim tão intenso como foi agora,
e foi surpreendente a participação dos alunos, colaboraram muito, a gente pôde trocar muitas ideias, passar informação para eles também nos ensinaram muito e foi muito bom para a gente. A professora da Educação para Jovens e Adultos, EJA, ressaltou o movimento para evitar desvios de condutas das crianças. Para tanto, a escola faz seu trabalho nas áreas de filosofia, sociologia com enfoque político e a participação dessa campanha é muito importante. A questão do trabalho infantil, também temos que combater isso. Muitos já são pais, né, mães, e devem trabalhar isso com os filhos deles, né? Na escola também nós trabalhamos muito essas questões, né, do trabalho infantil, da exploração sexual, também fazemos isso sempre na nossa escola. É um trabalho incansável dentro da escola, né, em relação à questão da criança se desviar para o narcotráfico, trabalho nos faróis, nas BRs, como a gente costuma ver, né? E a escola sempre faz esse trabalho em todas as áreas, né? Interdisciplinar. Na área, nós temos aqui filosofia, sociologia, que eu acho super importante para fazer os jovens pensar e desenvolver sua capacidade de ver as coisas de formas diferentes, analisar também a problemática existente dentro da nossa cidade. Todos esses assuntos nós trabalhamos aqui com os nossos jovens. Está aí uma campanha muito importante envolvendo não só a Justiça do Trabalho de Rondoniaca, mas também de todo o país. E por que não, essa campanha é importante para o mundo. No próximo bloco, eu vou conversar com o juiz André Souza Pereira. Ele é titular da Vara do Trabalho de Vilhena, que lançou em Porto Velho o livro pela LTR, Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador. A depressão dentro do universo de trabalhadores tem aumentado significativamente. Você pode coletar dados junto à Previdência Social, principalmente. No programa de hoje eu recebo o autor do livro Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador. É o juiz do trabalho André Souza Pereira, titular da Vara do Trabalho de Vilhena, Cone Sul de Rondônia. Doutor André, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado, Celso, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao tribunal. É interessante ter um veículo onde a gente possa explicar melhor o trabalho de pesquisa e colocá-lo à disposição daqueles que têm interesse sobre o tema. O senhor é um baiano que veio para Rondônia há quanto tempo? Pois é. Eu sou baiano, sou de Salvador e eu vim para cá, fizemos agora 16 anos, né? Já em 2003 foi quando nós tivemos a oportunidade de ser aprovado aqui no concurso e desde então estamos em Rondônia, né? Desde 2003, completando 16 anos. E há quanto tempo na Vara de Vilhena? Desde 2010. Bastante tempo também. A Vara de Vilhena nós assumimos em 2010. Na verdade, o senhor é professor também, professor universitário, e tem todo a questão acadêmica, que é muito importante, né? Mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pelo CEUB, né, do DF, em 2018, enfim. Tem toda uma trajetória também na área acadêmica. Isso tem facilitado também no dia a dia da Vara do Trabalho? Principalmente. Na verdade, desde o início, quando eu cheguei aqui em Rondônia, tive interesse de me envolver com a área universitária e com a área acadêmica, em especial, como um mecanismo de você estar sendo instigado constantemente a estudar, a melhorar. O objetivo, e aí na minha cabeça isso é muito
muito tranquilo de qualquer investimento no que diz respeito à academia é o aperfeiçoamento da magistratura. Não vejo como braços incomunicáveis, muito pelo contrário. Evidentemente que a academia tem seu planejamento, tem seus requisitos, tem sua estrutura, mas o conhecimento é único. Como diz meu pai, né? Eu nunca esqueço disso. Quando estava em Salvador, meu pai falava assim, olha, estude. Conhecimento é o único patrimônio que ninguém pode lhe furtar. Podem levar seus bens, podem levar seu dinheiro, mas o conhecimento que você tem é um patrimônio que ninguém pode lhe retirar e com ele você reconstrói tudo. Então, são coisas interligadas. É o trabalho, é o pensamento, é a reflexão sobre os assuntos, enfim. Foi lançado dia 26 de junho, esse livro que é Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador. O que levou o senhor a editar essa obra? Bom, esse livro ele é resultado do trabalho de pesquisa feito no curso de mestrado da UDF, o Centro Universitário do Distrito Federal. A editora LTR encampou a ideia de trabalhar a dissertação para que saísse no formato de livro, né? E a pesquisa ela foi motivada pelo aumento, pela percepção, né, do aumento estatístico, principalmente, de inúmeros casos de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Isso em nível mundial e em nível nacional, né? Então, partindo-se inicialmente desse fenômeno, né, procurou-se desenvolver uma pesquisa com um corte, claro, há um corte epistemológico no trabalho, você tem que dar fazer uma restrição do objeto de pesquisa, vasto. Ele é muito aberto, mas se buscou trabalhar os transtornos mentais relacionados aos riscos psicossociais. E com esse recorte começamos a discutir as características frequentes que têm sido inseridas no mundo do trabalho desde o final do século passado, início desse século, as suas razões e a sua inter-relação enquanto risco psicossocial para a quebra da rigidez da saúde mental do trabalhador. Então, a pesquisa ela faz esse encontro dessas características e dos fatores apresentados pela psicologia e pela psiquiatria de quais seriam as possíveis causas para determinados transtornos no ambiente de trabalho. Então, quando você faz esse encontro, você verifica como funciona esse diálogo, essa relação de causa e efeito, e, no fim da pesquisa, claro, se faz uma proposição de quais medidas podem ser trabalhadas para que você melhore a gestão do meio ambiente do trabalho numa perspectiva de produzir uma ambiência psicicamente saudável. Então, esse é o escopo último do trabalho. Essa questão do psicossocial, as doenças ligadas a isso, que vêm, logicamente, da relação de trabalho. Isso, o número, inclusive até entrevistando uma coordenadora da OIT no Brasil, ela também citou com relação a isso, as relações de trabalho, quer dizer, as mudanças sociopolíticas do mundo têm levado a isso. E hoje, esses números, em termos de Brasil, ele tem sido um crescente? Tem sido um crescente. A depressão dentro do universo de trabalhadores tem aumentado significativamente. Você pode coletar dados junto à Previdência Social, principalmente, quanto aos benefícios acidentários concedidos e, estatisticamente, quais as patologias, as doenças ocupacionais que têm sido manifestadas. Esse crescente tem sido verificado. Há dados, nós trazemos isso no livro, dados, inclusive do início agora, desse período, desses 15 anos, né, o INSS tem divulgado isso. Tem havido um aumento significativo entre as mulheres, esse é um aspecto importante. Mas hoje, né? Hoje essas doenças, elas estão mais afetas ao universo feminino ou não? Não. É um crescente do lado. Então você tem tanto para homens quanto para mulheres, mas é destacável que o índice entre o universo feminino é maior do que entre o universo masculino. Contudo, o crescente é geral, né?
E é muito importante ressaltar, Celso, que nós no Brasil vivemos com um fator que impacta muito esses dados estatísticos, que é a subnotificação. Né? Nós temos um problema de alcance desses dados estatísticos. Então, os que existem, nós temos que lembrar que há uma grande probabilidade de eles estarem representando uma realidade menor do que o que efetivamente ocorre. E ainda assim, esses dados demonstram o aumento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. E às vezes isso, quando chega, às vezes, lá numa sala de audiência, por exemplo, quando vira um processo, já é uma questão mais grave. Quer dizer, esse é um percentual mínimo, né, que chega até o judiciário. Perfeito, mas eu estava até comentando com alguns colegas, eu tenho um recorte singular, que é o universo da sociedade de Vilhena, ali daquela comunidade, e me chamou a atenção de 2018 para cá, que já teve um número de ações envolvendo transtornos mentais fora do significativo, do normal. Fora do né? normal. Eu não me recordo, até de 2010 a 2016, quando eu tive afastamento para fazer o mestrado, de ter ações envolvendo transtornos mentais. De 2018 para cá, já tivemos 3 ou 4 ações envolvendo transtornos mentais. E o que chega ali é mínimo, né? Desde depressão, desde a síndrome de burnout, sim, né? Desde problemas de transtornos bipolares e uma investigação processual para se apurar se essas patologias têm relação com o trabalho. Nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com o juiz do trabalho, André Souza Pereira, titular da Vara do Trabalho de Vilhena, que está em Porto Velho, que veio lançar o livro. Ele veio participar do curso de formação inicial dos magistrados pela Escola Judicial e também já aproveitou para lançar o seu livro, que é Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o juiz André Souza Pereira. Ele é titular da Vara do Trabalho de Vilhena, aqui da Justiça do Trabalho de Rondoniaca, e o autor do livro Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador. Então, é um livro muito atualíssimo, lançado agora no mês de junho em Porto Velho. Doutor André, hoje, até pelo estudo que o senhor fez no mestrado, que concluiu com esse livro, os riscos psicossociais, o que tem sido mais nocivo e que tem levado esses riscos psicossociais no mundo do trabalho? Então, risco psicossocial deve ser, aí você tem que procurar delimitar esse conceito. Sim, também. Ele vai ter várias compreensões doutrinárias, né? Inclusive, no direito comparado, você tem estudos que tratam do risco psicossocial para além do contrato, para fora do contrato, mas dentro do corte que foi dado na pesquisa, nós procuramos estudar o risco psicossocial dentro da empresa, dentro da estrutura empresarial. E esse trabalho, ele passa pela compreensão de tudo que envolve a relação do trabalhador com o outro trabalhador, com o grupo e consigo mesmo, né? E aí esses riscos, eles são catalogados, por exemplo, pela OIT, que foi um critério classificatório que nós adotamos na pesquisa. Existem outros organismos internacionais que fazem também classificações dos riscos psicossociais, mas optamos em trabalhar com aquela feita pela OIT,
pelo motivo óbvio. Os Estados-membros da OIT chancelam essa classificação, então nós estamos trabalhando com uma classificação que é comum entre vários países. E aí você vai falar de sobrecarga de trabalho, você vai falar de falta de apoio social, você fala de conflitos, né, de funções, né, como uma forma, a própria possibilidade de um estressor físico desencadear risco psicossocial. Às vezes uma concorrência meio forçada. Dentro dessa catalogação, Sim, você vai tem. agregar os métodos de gerenciamento que hoje têm sido muito festejados, né? E aí você entra onde? Sobrecarga de trabalho. A maneira como você vai gerir as metas, né? Uma lógica de gestão de trabalho individualista, concorrencial. Às vezes o assédio, propriamente dito. O assédio, as condutas assediosas, Sim. elas se inserem como um risco psicossocial, porque são condutas que envolvem o constrangimento e gera um conflito intersubjetivo. E quando, mais interessante ainda, quando você tem um quadro de assédio organizacional, a degradação psicossocial do ambiente de trabalho me permitirá afirmar que ali há um estado de poluição. E aí eu vou invocar todo o sistema protetivo ambiental para tratar do assunto. Esse é um ponto interessante. Compreender que os riscos psicossociais, eles integram também um conceito de meio ambiente do trabalho. Inclusive, está em curso uma campanha com relação ao combate ao assédio moral no trabalho, que é uma campanha organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT e também do TST, e logicamente encampado por todos os TRTs. E esse livro, ele também traz um pouco essa reflexão que é muito, muito importante. O senhor acredita que essa mudança geoeconômica que tem acontecido no mundo, e na América do Sul, mas eu digo mais no mundo também, isso tem algum link, isso tem alguma relação com o aumento da questão psicossocial no mundo do trabalho? Isso tem alguma relação? Celso, essa foi uma preocupação durante a pesquisa, uma preocupação de não trazer aqui qualquer conotação, observe bem, qualquer conotação política. O trabalho é científico e é uma pesquisa acadêmica. E houve uma preocupação de buscar um estado da arte, um referencial teórico para essa compreensão, de forma que a gente pudesse afastar qualquer conotação política. E é exatamente um ingrediente. Essa inter-relação, ela é verificada. Quando você busca, e a pesquisa tem um caráter, até certo ponto, interdisciplinar, porque você não tem como pensar em transtornos mentais sem dialogar com a psicologia e com a psiquiatria. Sim. Então, alguns psicólogos da área do trabalho foram chamados, como eu digo, a colaborar com a pesquisa. O que é que eu chamo de... Foram chamados, acessamos os seus estudos, né? Sim. E é interessante você observar como vários desses estudiosos, delineando as possíveis causas do estresse crônico, por exemplo, né, no ambiente de trabalho, farão com que essas causas sejam exatamente aqueles fatores do novo gerenciamento que se tem propagado desde o final do século passado e o início desse século no ambiente de trabalho. Não é tão recente, né? mas ele vem num... Ele vem num crescente. Exato. A história e o movimento, ele é contínuo, né? Não são coisas estanques. Então, esse encontro é muito interessante. Então, o que se demonstra na pesquisa é que, sim, há uma correlação quando você trabalha com uma má gestão. Isso é importante. Porque não se está aqui dizendo que o trabalho com metas ou que o impulso para que as pessoas saiam da zona de conforto seja algo ruim. Não é isso. Mas o mau gerenciamento desses métodos de trabalho que envolvem essas ferramentas, eles coincidem exatamente com os elementos propulsores dos transtornos mentais como analisado pela área médica. E é isso que a gente precisa reavaliar, é isso que a gente precisa pensar. E no final da pesquisa tem um detalhe importante. Nós destacamos o papel do empreendedor, do empregador, inclusive à luz da Constituição Federal, como um sujeito ativo e empoderado constitucionalmente para mudar essa realidade.
Normalmente a gente olha essa perspectiva querendo impor obrigações ao empregador. E se você fizer uma análise um pouco diferente, você verá que o Constituinte conferiu a ele, ao empreender, ao atuar na livre iniciativa, atentar para o valor social do trabalho, atentar para o meio ambiente digno, atentar para a incolumidade da saúde, inclusive mental, ele empodera o empregador como um sujeito ativo para transformar uma realidade melhor. Mas é isso, infelizmente, nosso tempo esgotado, mas eu quero parabenizar aqui pelo livro, lançado pela LTR, Meio Ambiente do Trabalho e o Direito à Saúde Mental do Trabalhador. Lançado, então, pelo nosso entrevistado. Obrigado, doutor André, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, eu conversei no programa de hoje com o André Souza Pereira, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Ele é titular da Vara do Trabalho de Vilhena. Ele é mestre e professor e, agora, autor dessa obra que foi lançada pela LTR. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.